Crescer sem um dos pais, seja o pai ou a mãe, é uma realidade que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Seja por abandono, morte, separação ou ausência emocional, a falta de uma figura parental deixa marcas profundas na vida de uma criança. Essas marcas podem ser dolorosas e limitantes, mas também podem, em muitos casos, moldar um caráter mais forte, resiliente e consciente. É um assunto que carrega muita emoção. Quem cresceu nessa situação sabe bem. Há dias em que a saudade aperta, em que a raiva aparece sem avisar, em que a pergunta "por que eu?" ecoa dentro do peito. Mas há também dias em que a pessoa olha para trás e percebe o quanto cresceu, o quanto aprendeu sozinha e o quanto a ausência, de forma paradoxal, a tornou mais inteira. Este texto não tem a intenção de romantizar a dor, nem de ignorá-la. O objetivo é olhar de forma honesta para os dois lados dessa moeda, o que se perde e o que, surpreendentemente, se ganha quando se cresce sem pai ou sem mãe. Porque sim, existem os dois lados, e reconhecê-los é um passo importante para o autoconhecimento e a cura. O lado ruim, o que a ausência tira de você. A ferida do abandono. Uma das consequências mais profundas de crescer sem um dos pais é a ferida emocional que essa ausência deixa. Quando uma criança percebe que o pai ou a mãe não está presente, seja por escolha, por morte ou por qualquer outra razão, ela frequentemente interpreta isso como uma rejeição. O pensamento automático que surge é: se meu próprio pai ou minha própria mãe não ficou, é porque não sou suficiente, é porque não mereço amor. Essa crença, quando não tratada, pode acompanhar a pessoa por toda a vida adulta. Ela aparece nos relacionamentos amorosos como medo de abandono, nos amigos como dificuldade de confiar e na vida profissional como síndrome do impostor. A ferida do abandono é silenciosa, mas poderosa, e muita gente carrega essa dor sem sequer perceber de onde ela vem. A ausência de referência. Crescer sem um pai ou sem uma mãe também significa crescer sem um modelo de referência importante. O pai, por exemplo, é frequentemente a primeira figura de autoridade, segurança e proteção que uma criança conhece. A mãe, por sua vez, costuma representar o acolhimento, a nutrição emocional e o cuidado. Quando um desses papéis está ausente, a criança tem que construir sua identidade com um bloco faltando. Isso não significa que a criança não possa se desenvolver bem. Significa que ela vai precisar buscar essa referência em outros lugares: avós, tios, professores, personagens de livros e filmes. Esse processo é possível, mas exige esforço e, muitas vezes, apoio profissional para ser feito de forma saudável. O peso emocional e a solidão. Há também o peso emocional que vem de situações cotidianas, a festa do Dia dos Pais na escola, quando todos têm alguém para abraçar e você está sozinho. O momento de apresentar o namorado ou a namorada para a família e aquele lugar na mesa continua vazio. O casamento, a formatura, o primeiro emprego, conquistas que seriam compartilhadas, mas que precisam ser celebradas de forma incompleta. Essa solidão específica não é sempre visível aos outros. As pessoas ao redor muitas vezes não entendem por que um simples comercial de televisão sobre família pode fazer uma pessoa desabar em lágrimas. É uma dor particular, íntima, que nem sempre tem espaço para ser expressa. Dificuldades nos relacionamentos. Estudos do desenvolvimento da psicologia mostram que crianças que crescem sem a presença de um dos pais têm maior probabilidade de desenvolver estilos de apego inseguros. Isso significa que elas podem ter dificuldade em confiar nas pessoas, medo de se aproximar demais, tendência a se tornar excessivamente dependentes emocionalmente ou, ao contrário, fechar o coração como mecanismo de proteção. Esses padrões não são uma sentença. Podem ser trabalhados e transformados com autoconhecimento, terapia e relacionamentos saudáveis. Mas é importante reconhecer que existem, porque negá-los não os faz desaparecer. Questões financeiras e sociais. Em muitos casos, crescer com apenas um dos pais também representa dificuldades financeiras. A renda de uma família monoparental muitas vezes é menor, o que pode limitar o acesso à educação de qualidade, ao lazer, à saúde e a outras oportunidades. Além disso, o pai ou a mãe que fica sozinho para criar os filhos frequentemente está sobrecarregado,
e isso pode fazer com que ele ou ela, mesmo presente fisicamente, esteja ausente emocionalmente pelo cansaço. O lado bom, o que a ausência constrói em você. Pode parecer difícil falar em lado bom quando o assunto é uma perda, mas a vida é complexa, e muitas das maiores qualidades humanas nascem justamente das maiores dificuldades. Crescer sem um pai ou sem uma mãe não é apenas uma história de falta, é também uma história de construção, de força, de descoberta. Independência e autonomia. Uma das características mais marcantes em pessoas que cresceram sem um dos pais é a independência. Quando você não tem alguém para resolver todos os problemas por você, aprende desde cedo a resolver os seus. Você aprende a cozinhar mais cedo, a tomar decisões com mais autonomia, a lidar com situações difíceis sem sempre ter alguém para segurar a sua mão. Essa independência pode ser uma grande aliada na vida adulta. No trabalho, na vida financeira, nos relacionamentos, pessoas que aprenderam a cuidar de si mesmas desde cedo geralmente carregam uma confiança silenciosa, uma certeza interior de que são capazes de enfrentar o que vier. Resiliência e força interior. Resiliência é a capacidade de se recuperar das adversidades, e dificilmente alguém desenvolve resiliência sem ter passado por situações difíceis. Crescer sem um pai ou sem uma mãe é sem dúvida uma dessas situações, e quem sobrevive a ela com a cabeça erguida desenvolve uma força interior que poucos possuem. Essa resiliência não significa que a dor não existiu, significa que mesmo diante da dor, a pessoa encontrou uma forma de continuar. Ela aprendeu que a vida segue, que é possível ser feliz mesmo com a falta, que cicatrizes não são o mesmo que feridas abertas. Empatia e sensibilidade emocional. Quem passou por uma dor profunda tende a ser mais sensível à dor dos outros. Pessoas que cresceram sem um dos pais frequentemente desenvolvem uma empatia aguçada, conseguem perceber quando alguém está sofrendo, mesmo que esse alguém não diga nada. Sabem o que é se sentir diferente, excluído, incompleto. E essa experiência os torna mais humanos, mais compassivos. Essa sensibilidade é uma qualidade rara e valiosa. Em um mundo que muitas vezes valoriza a dureza e a indiferença, ter a capacidade de se importar genuinamente com o outro é um presente, ainda que nascido da dor. Clareza sobre o que realmente importa. Quando você cresce tendo que lidar com ausências, você aprende mais cedo do que a maioria das pessoas a distinguir o que é essencial do que é supérfluo. Você sabe o valor de uma presença verdadeira, porque conheceu a falta dela. Você sabe o que é ter alguém ao seu lado nos momentos difíceis, porque às vezes não teve. Essa clareza é um presente disfarçado. Muitas pessoas que cresceram sem pai ou sem mãe relatam que têm relações mais autênticas e profundas com as pessoas que escolhem para compor sua vida, porque não tomam a presença do outro como garantida. Cada amizade, cada amor, cada conexão é valorizada de um jeito especial. A construção de uma família escolhida. Família não é apenas aquela com quem você divide o sangue. Para muitas pessoas que cresceram sem um dos pais, a vida ensinou que família também pode ser construída por escolha. Avós que assumiram o papel de pai ou mãe, tias e tios que estiveram presentes em cada momento importante, amigos que se tornaram irmãos, professores que foram referências de vida. Essa capacidade de criar laços afetivos profundos fora do núcleo familiar tradicional é uma habilidade que muitas pessoas que cresceram em famílias, entre aspas, completas, nunca precisaram desenvolver, e que quem cresceu com ausências desenvolveu de forma natural e bela. A motivação para quebrar ciclos. Uma das forças mais poderosas que a ausência pode despertar é a determinação de não repetir a história. Muitas pessoas que cresceram sem pai ou sem mãe desenvolvem uma motivação profunda de ser o tipo de pai ou de mãe que nunca tiveram, ou de construir o tipo de família que sempre sonharam ter, ou simplesmente de provar para si mesmas que são capazes de ir além do que a vida lhes ofereceu. Essa motivação, quando canalizada de forma saudável, pode ser um combustível extraordinário. Ela move pessoas a estudarem mais, a trabalharem mais, a buscarem terapia, a crescerem como seres humanos, não por vaidade, mas por amor próprio e por uma promessa silenciosa feita à criança que um dia foi. O caminho da cura. Como lidar com essa realidade?
Reconhecer tanto os aspectos dolorosos quanto os aspectos construtivos de ter crescido sem um dos pais é parte fundamental do processo de cura. Não se trata de fingir que a dor não existe, nem de ficar preso nela para sempre. Se trata de integrá-la, de fazer dela uma parte da sua história, não o capítulo principal. A terapia é um dos caminhos mais poderosos para esse processo. Um bom terapeuta pode ajudar a identificar padrões inconscientes que a ausência criou, a ressignificar memórias dolorosas e a construir uma narrativa mais saudável sobre si mesmo. Mas a terapia não é o único caminho. Livros, grupos de apoio, meditação, espiritualidade, arte e relacionamentos saudáveis também têm um papel importante na cura. Outra etapa fundamental é o perdão, não necessariamente para proteger quem nos abandonou, mas para se libertar do peso do rancor. O perdão não significa dizer que o que aconteceu foi justo, significa escolher não deixar que a dor causada pelo outro continue a governar sua vida. É um ato de amor próprio, antes de tudo. E, por fim, é importante lembrar, a ausência de um pai ou de uma mãe diz algo sobre eles, sobre suas limitações, seus medos, suas escolhas, mas não diz nada sobre o seu valor. Você não era e nunca será responsável pela ausência de um adulto. Você sempre mereceu ser amado e estar presente. Conclusão. Crescer sem pai ou sem mãe é uma experiência que marca. Ela traz dores reais, a ferida do abandono, a falta de referência, a solidão em momentos importantes, as dificuldades nos relacionamentos, mas ela também traz forças reais, independência, resiliência, empatia, clareza sobre o que importa, a capacidade de construir laços verdadeiros e a motivação para ser alguém melhor. Nenhum desses dois lados cancela o outro. Você pode honrar a sua dor e também celebrar a sua força. Você pode lamentar o que faltou e, ao mesmo tempo, reconhecer o que foi construído com o que tinha. Você pode ter uma história difícil e, mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, uma vida bonita, significativa e cheia de amor. Se você cresceu sem pai ou sem mãe, saiba, a sua história não acabou e o mais importante capítulo ainda está sendo escrito por você, com as suas próprias mãos, com a sua própria força. E lembre-se de que toda moeda tem dois lados. Segue, curte, comenta e compartilha.